Oi, meu nome é Regina, sou aluna do primeiro ano do ensino médio e eu vim aqui apresentar o nosso projeto de eletiva com a professora Mila. Então, o projeto é diversidade de crenças e direitos humanos. Eu acho que o foco é muito grande nos direitos humanos, que vai abranger muita coisa. A gente vai falar sobre igualdade, principalmente, e sobre os direitos, não é? A gente tem os direitos básicos, né? Direito à vida, direito à opinião, direito à liberdade de expressão e opinião, não é? E educação e trabalho são os principais direitos que a gente tem aí. É claro que devem existir mais alguns, mas esses foram o que eu lembrei aqui de pegar. Bom, esse com certeza é a base da ONU. A ONU foi criada, né, em 1945, pós-guerra, pós a Segunda Guerra, é isso. Pós a Segunda Guerra Mundial. Então, é o direito à vida, é o direito a você ser livre e a você fazer suas escolhas e poder expressar elas da forma que você quiser. A gente viu nesse período de pandemia que muitas pessoas usaram a tal liberdade de expressão como desculpa para comentários racistas, xenofóbicos ou preconceituosos de uma maneira geral. Então, é muito importante a gente conhecer isso, pôr em discussão isso em sala e falar assim abertamente. A gente tem o direito à nossa vida, a gente tem o direito à nossa liberdade, mas o outro também tem. Então, o direito à vida também é algo que tá aí questionando muito, porque quando você usa sua máscara, além de você estar cuidando do direito da sua vida, você está cuidando do direito da outra. Muitas pessoas parecem não ter entendido isso, mas a gente tem aí nesse período de pandemia muito questionado isso. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o pessoal indo pra rua, o movimento Black Lives Matter, assim, ganhando força. Eu fiquei assim, o meu stand. Eu tenho, tipo, eu sigo ativistas e eles falam muito sobre isso, sobre essa importância, sabe, falam sobre educação, a gente fala. Tem uma discussão muito legal e eu percebi que a internet também, além de ter sido uma grande ferramenta, está sendo uma grande ferramenta, não é? Estou aqui falando com a tela do meu celular, mas ela também se tornou uma grande arma para muitas pessoas. E aí que começa. A gente ouviu muito no Instagram pessoas, é minha liberdade de expressão, falar não sei o que, falando um monte de coisas ridículas e mesquinhas. Então, e usando isso como desculpa. Então as pessoas vão ter, a gente ali vai questionar aonde acaba a sua liberdade. Você tem a sua liberdade, todos temos, de falar o que você pensa, assim como eu tenho a liberdade de expressar exatamente o que eu penso. E eu faço muito isso, tanto que eu perdi muitas pessoas que me seguiam, por exemplo, porque eu comecei a compartilhar muita coisa sobre política, sobre educação, sobre racismo, sobre o público LGBTQ, LGBTQ+. Então, assim, eu percebi que muitas pessoas ele estavam meio, ai meu Deus, eu não aguento essa menina. Então, a gente vai pôr em sala, a gente queria pôr em sala isso, essa discussão. A sua liberdade acaba onde? Ela tem ambiente? Qual a importância dela? Por que você precisa aprender com ela? O que você precisa fazer com ela? Porque você também precisa saber quando você fala. Tem uma frase do livro Ódio que você semeia que diz: o que adianta você ter voz se você vai ficar em silêncio nos momentos em que precisa? Eu acho que é alguma coisa assim, eu não lembro de cabeça. Esse livro, ele trata justamente sobre racismo. Ele vai contar a história dessa garota que ela viu o irmão, não, o amigo, ser assassinado na cara dela por um policial branco, porque ele teoricamente estava pegando uma arma, que era uma escova de cabelo. Então, assim, vai questionar muito isso, a voz que a gente tem pra falar, essa liberdade que a gente tem pra falar. Você tem medo dela? Então, ela é absolutamente essencial. A gente vai ter essa discussão e é claro que a gente vai ter a diversidade de crença. O Brasil é um país muito cheio. A miscigenação do Brasil propôs que ele tivesse muitas religiões. Por mais que sejamos predominantemente cristãos católicos, o número de protestantes cresce e outros números também crescem. Pessoas sem religião, que são ateus, pessoas com acreditam em Deus, mas
não praticam ali. Então, 69%, não lembro agora, peraí, 96%, eu inverti os números. 96% da população se considera religioso e 71% se considera altamente religioso, tipo, que frequenta, que trabalha com isso, com a igreja, está presente ali. Então, nós somos o segundo país mais religioso do mundo. A gente perde só para Guatemala, que tem um número um pouco maior no questão de religiosos fervorosos, assim, que são mais realmente que tem essa cultura. Mas a gente tem que lembrar, né? A cultura, por exemplo, dos indígenas, ela é muito diversificada. Cada povo tem a sua cultura. E nós fomos, eu tenho muito esse dilema com o Brasil, que se ele foi invadido, ele foi eu prefiro usar colonizado, porque nós não fomos descobertos nem encontrados. Mas nós fomos de certa forma invadidos, mas eu não posso dizer que eu sou absolutamente invadida, porque eu não pertenci àquele povo, entendeu? É bem complicado essa questão, então eu gosto de dizer que quando nós fomos colonizados, foi induzido ali o cristianismo, que é predominantemente na Europa, se eu não me engano. Acho que a Grã-Bretanha não tem tanta religião, mas na Europa naquela época o cristianismo era o ápice, não é? Era realmente ali imposto aquilo e não era exatamente muito saudável algumas situações, algumas medidas que eles tomavam. Mas foi introduzido ali, eles queriam catequizar os índios. Então ali já teve um choque de cultura. E daí com os escravos na África também a diversificação. Lá veio vários e várias outras culturas. Da Europa vieram outras culturas. Então a gente tem essa possibilidade de ter um leque muito grande de religiões. A gente tem muita religião diferente, muitas igrejas, às vezes que são evangélicas, por exemplo, mas tem um nome diferente ou uma regra diferentes. Então, é conhecer essas religiões, entender elas e poder falar sobre elas. Eu gosto muito de religião, assim, de entender as outras religiões, porque eu gosto de estudar sobre isso. Eu tenho a minha, e outras pessoas têm a delas, e é fascinante entender como funciona a delas, assim. Eu acho muito curioso, sabe? Por exemplo, eu descobri que na igreja evangélica, eu não faço ideia de qual, agora eu não lembro o nome, que eles fazem, por exemplo, uma ceia. Na minha igreja, a gente faz uma ceia a cada missa, entende? É muito interessante você ver que tem muitos pontos parecidos, que ali é muito interessante. E eu não lembro eu tenho um padre que ele elogiou muito a posição de um pastor, que ele fez um discurso sobre isso, e eu gostei muito, agora eu não lembro qual era o nome dos dois, sobre a igualdade, sobre o respeito. Vocês podem ser... Tem um livro, Crer ou Não Crer, do padre Fábio de Mello, com aquele filósofo... Não, filósofo não é... Ai, eu não lembro, não era o Sérgio... Não era. Cal... Putz, eu não lembro agora o nome dele, mas ele... O nome dele é Karl Marx, o sobrenome dele, se não me engano, Karl Marx, alguma coisa assim. Não lembro agora, gente, pesquisei tanto esse livro que eu esqueci. Mas ele é muito interessante, ele é o cara, é ateu e é um padre. E eles estão ali conversando, se respeitando, e isso é muito bom, isso é saudável, isso é colocar ali na nossa vida que a gente é diferente, e isso é bom. Então a gente queria pôr essa questão em sala. Acho que é basicamente isso. Então a gente vai gerar muitas discussões saudáveis e muitas não, porque tem muitas pessoas que ainda não entenderam que a gente é diferente. Muitas pessoas parece que não entenderam que a liberdade de expressão delas tem um certo limite, digamos assim. E gera discussões saudáveis, sim, claro que gera conhecimento, gera discussões negativas, mais ou menos, às vezes acontece. Bom, e essa ideia foi minha, e eu fiquei muito feliz quando a professora e outros alunos falaram: ah, vamos, eu gosto muito disso também, quando várias propostas surgiram ali. E também é uma área que a professora gosta, porque ela é professora de filosofia, então eu fiquei muito feliz. Então,
é isso, muito obrigada. Então, que a gente possa discutir mais sobre isso, mais e mais. Racismo, feminismo, colocar aí para os jovens acompanharem mais, né? Muito mais isso. Então, obrigada.